Bom, então, partindo para o segundo exemplo, o nosso programa agora vai ser o seguinte. Na verdade, vai ser uma função que vai receber 3 números, A, B e C. Esses números representam os lados de um triângulo, certo? Deveriam representar os lados de um triângulo. E essa função ela vai retornar valores numéricos entre 0 e 3, 0, 1, 2 e 3, que vão representar se o triângulo, se aqueles números não formam um triângulo, no caso vai ser 0. Se é um triângulo escaleno, no caso 1. 2, se for um triângulo isósceles, ou seja, quando tem dois lados iguais. E 3, quando for um triângulo equilátero. Então, a função ela vai se chamar triângulo, vai receber 3 parâmetros e vai verificar se é um triângulo e também verificar qual tipo de triângulo. Se for um triângulo, qual tipo de triângulo, certo? Então, a gente vai ter o seguinte. Primeira coisa, vamos fazer aqui a declaração da função. Def triângulo, que vai receber A, B e C. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é justamente verificar se é um triângulo ou não. Para isso, a gente vai utilizar uma fórmula. Existe uma fórmula que verifica se três valores formam um triângulo ou não. Essa fórmula é a seguinte. O valor absoluto de B e C, o módulo de B menos C, menos A, quer dizer, se esse módulo é menor do que A, e A é menor do que a soma de B e C, certo? Então, essa é a nossa fórmula. Se esses 3 valores obedecerem a essa expressão, ou seja, se eles retornarem verdadeiro para essa expressão, então quer dizer que é um triângulo. Caso contrário, não é um triângulo. Então, a gente vai transformar isso em código, né? Essa expressão em algo que o Python entenda. Então, vai ser o seguinte, eu vou fazer um if, né? Eu vou estar verificando. Se essa expressão for falsa, ele vai retornar 0, que é o código que diz não é um triângulo. Se essa expressão aqui. E aí, como é que a gente faz o módulo? O módulo existe uma função no math que se chama abs, que retorna o valor absoluto, né, de algo que é passado como parâmetro. É justamente isso, a gente quer o valor absoluto de B menos C. Só que antes de usar isso, eu preciso importar o módulo math, né? Senão eu vou dar um erro. Vai ter um erro aqui. Vamos importar o módulo math. Import math. E aí, se o valor absoluto de B menos C for menor do que A e A for menor do que B mais C, então, na verdade, se isso não acontece, então a gente já pode retornar 0. Porque esse código vai indicar que esses 3 números não formam um triângulo, certo? Pronto. Aí, caso contrário, ou seja, se essa fórmula aí der verdadeiro, né? A gente vai ter o seguinte. A gente vai verificar agora qual é o tipo de triângulo. A gente vai verificar se os lados são iguais. Então, eu vou olhar o seguinte. Se A é igual a B, a gente vai ter dois lados iguais, né? O lado A vai ser igual ao lado B. Então, no mínimo, esse triângulo já é isósceles. E aí, a gente verifica se A também é igual a C. Se A for igual a B e A também for igual a C, a gente vai ter os 3 lados iguais, certo? A gente vai ter também que B é igual a C, né? Se B é igual a A e A é igual a C, então B é igual a C, por transitividade. Então, a gente já pode retornar aqui, nesse caso, 3, que é o código que diz que o triângulo é equilátero, certo? Já, se A não for igual a C, se a gente só tiver A igual a B, né?
Com certeza o triângulo já é isósceles. Então, return 2. Se o lado A é igual ao lado B, a gente já tem dois lados iguais. Se A não for igual a C, a gente sabe que o triângulo é isósceles. Só que a gente tem outra situação, né? A gente ainda tem o else desse aqui, desse primeiro if. Se A for diferente de B, a gente vai ter que verificar se A é igual a C, que ainda pode ser isso. Pode existir essa possibilidade. E o triângulo continua a ser isósceles, se A é igual a C. Então a gente vai ter um else aqui que vai verificar se A igual a C. E se isso acontecer, o triângulo vai ser isósceles. Certo? Vamos ajeitar aqui, return, né? E se A for diferente de C e também for diferente de B, né? Ele já falhou aqui no primeiro... Se ele tiver falhado aqui no primeiro if e falhar aqui nesse if também, ou seja, se A for diferente de C, então todos os lados são diferentes. E aí a gente vai poder retornar que é o código que diz que esse é um triângulo qualquer, né? É um triângulo escaleno, certo? Então, essa é a nossa função. Vamos ver aqui alguns exemplos. Bom, então, para testar nossa função que a gente terminou agora de escrever, a gente vai precisar de alguns acertos, né? Então, eu vou usar aqui um exemplo de cada tipo de triângulo. Primeiro, acerte que triângulo, quando eu chamar a função triângulo passando 1, 2, 3, e isso vai me retornar 0, que isso não é um triângulo. Acerte que quando eu chamar a função passando 14, 14, 10, isso me retorne o tipo 2, que é um triângulo isósceles, dois lados iguais. Acerte que quando eu chamar a função passando 30, 30, 30, isso vai me retornar um tipo 3, que é um triângulo equilátero. E acerte que quando eu passar os parâmetros 4, 7 e 9, eu vou ter um triângulo do tipo 1, que é um triângulo escaleno ou é um triângulo qualquer, certo? Então eu vou pedir para executar, vou apertar F5, ele vai pedir para salvar, né? Vou salvar com o nome de exemplo 2. Exemplo 2.py. E aí ele vai executar lá no shell. Vamos verificar o que acontece com os nossos acertos. Bom, pelo que parece aqui, o shell ele não deu sinal nenhum, né? Eu vou rodar de novo só para ter certeza. Aí ele abriu outro shell. Então essa indicação aqui, ó, no shell, ele mostra que ele executou e voltou para o prompt, ou seja, os acertos eles passaram, né? Deixa eu dar só uma modificada aqui nos acertos para a gente ver que está executando tranquilo. Se eu colocar aqui, por exemplo, 0, né? O acerto vai falhar, só para dar uma olhadinha se executou do jeito que eu queria. Vamos olhar lá o shell. Ver o que acontece. Olha só, veja que ele deu um erro de acerto, né? Porque a gente retornou um valor que era diferente de 0. Então ele estava executando normalmente. Então deixa eu corrigir lá nosso acerte. Colocar 1 de novo aqui. Salvar. E executar novamente. Vamos rodar aqui. Apertei F5. Vamos ver o que acontece lá no shell. Mais uma vez, ele executou e voltou para o prompt.
Então, isso indica que a nossa função está funcionando do jeito que a gente quer, certo? Então, com isso a gente encerra o segundo exemplo.